coração, recebe a nossa gratidão. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E aquele que crer diz, de pé mesmo como você está. Nós vamos iniciar a entrega dos elementos da ceia do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, na sua palavra, em memória de mim. E da mesma forma, depois de comer, Jesus tomou o cálice e declarou: este é o cálice do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que você come desse pão e você bebe do cálice, você está proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Por esse motivo, quem comer e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Amém, igreja? Eu queria chamar a sua atenção para o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo: seja corrigido por Deus, para que depois você não seja condenado eternamente, juntamente com os ímpios, com o mundo. É melhor a gente ser corrigido agora, é melhor você ouvir a palavra de Deus agora, enquanto dá tempo, no período da graça, onde a palavra de Deus diz para você: mude isso, você não está vivendo de acordo com as minhas escrituras naquilo, analise a sua vida. E o apóstolo Paulo, quando ele vai falar: gente, examine-se, pois, a cada um a si mesmo. Nessa era e nesse mundo que estamos vivendo, das redes sociais, dos selfies, dos Instagrams e das fotografias, nós já nos acostumamos a viver reparando e notando a vida dos outros. Olha como fulano de tal está bem, olha como ele está bem na foto, na fotografia. Olha como as coisas parecem estar bem. E a gente vive julgando o cabelo do irmão, a forma como alguém veste, o carro que a pessoa anda, a casa que a pessoa mora. E aí você toma as suas decisões. Fulano de tal está bem na vida, fulano de tal está prosperando. Mas quem te falou isso? Quem te colocou como juiz para julgar ou saber se alguém está bem ou está ruim? Você conhece o dia a dia daquela pessoa? Você conhece como que está o coração daquela pessoa? Você conhece como é o sono daquela pessoa quando ela põe a cabeça no travesseiro? Você sabe do que aquela pessoa está passando no momento? O que é que a Bíblia está dizendo? Não foi te dado esse direito de analisar a vida de ninguém, mas analise cada um a si próprio. Por isso que Paulo está falando aqui no momento da ceia. É um momento de você fazer uma reflexão sincera e honesta sobre a sua vida. Como é que eu estou vivendo a minha vida com Deus? Como é que eu tenho tratado os meus irmãos na igreja? Como é que eu tenho tratado as pessoas lá fora? Como é que eu tenho tratado uma pessoa mais simples, um flanelinha que estaciona o meu carro, um garçom que me serviu um lanche, uma pessoa que lustrou o meu sapato, uma pessoa que me pediu uma ajuda na rua, uma pessoa simples, uma pessoa menos favorecida, uma pessoa desprotegida? Como é que você tem vivido o Evangelho? Você tem lido a Bíblia, estudado as Escrituras para parecer melhor do que os seus irmãos, dizer: eu tenho um conhecimento teológico, eu tenho um curso disso, eu tenho um curso daquilo? Você lê a Bíblia para se parecer melhor que os outros, ou você lê a Bíblia para servir ao seu irmão, servir ao seu próximo? Amém, igreja? Esse é o momento da ceia. Examine-se cada um a si mesmo. Feche os seus olhos nesse momento, curve a sua cabeça, e vou orar pelos elementos da ceia, consagrando esses elementos ao Senhor, porque enquanto esses elementos estão aqui em uma bandeja, eles são o pão e suco de uva, mas pela fé, ao você pegar na sua mão, você está dizendo: eu quero comer agora da carne de Jesus e beber do sangue dele, e eu quero viver a minha vida de acordo com os princípios da palavra de Deus.
Se você precisa pedir perdão a Deus, peça agora. Se você precisa mudar de atitude, fale para Deus: Senhor, me dá forças para deixar esse mau hábito. Se você precisa pedir perdão para o teu esposo, para a tua esposa, se você tem tratado mal as pessoas, em nome do Evangelho, em nome da igreja, você tem tratado mal aquela pessoa a quem Deus criou e a quem Deus ama. E a Bíblia diz que aquilo que a gente faz a um desses pequeninos, estamos fazendo ao próprio Deus. Faça a sua oração. Faça a sua reflexão diante de Deus. Como que está a sua vida diante de Deus? Pai, eu quero consagrar agora esses elementos da ceia. O pão e o suco de uva. O pão que representa o teu corpo, que foi dilacerado naquela cruz. O teu corpo que foi moído pelas minhas transgressões. O castigo que deveria vir sobre mim e que traz a minha cura, o Senhor levou naquela cruz. E eu consagro esse pão agora, Pai. Esse pão, ao estar em contato com o meu corpo, eu recebo a cura que o Senhor tem para mim. Se há alguma doença agora, Pai, na vida dessa pessoa, má formação congênita, doenças, enfermidades, inflamações, bactérias, vírus, maldição das trevas sendo formada na sua vida, mesmo que você não saiba, eu oro agora, ao ter contato com o corpo de Cristo, essa doença está sendo amaldiçoada e arrancada da sua vida, e venha a cura de Deus sobre a sua vida, desde a cabeça até a planta dos pés. Põe a sua mão sobre o topo da sua cabeça e fala assim: obrigado, meu Jesus, por me fazer curado, desde a cabeça até a sola dos meus pés. E eu recebo os benefícios do sacrifício da cruz pela minha vida. Pai, também consagro o fruto da vide, o suco de uva representando o teu sangue. Nós não fomos criados para viver, Pai, uma vida de pecado. Mas o pecado na vida do cristão é um acidente. Se alguém aqui, Pai, falhou, errou, eu oro para que haja uma oração sincera, verdadeira. Perdoa os nossos pecados. Lava-nos com teu sangue na noite de hoje, e seremos mais alvos do que a neve. Só o teu sangue purifica o pecado do ser humano. Pai, nós recebemos agora o perdão dos nossos pecados. Sabemos que não é o sangue de touro, não é o sangue de animais, não é o sangue de bodes, não é o sangue de ovelha, mas é o sangue do Cordeiro Santo, é o sangue do Filho de Deus, que foi derramado naquela cruz para me lavar e me purificar. E nessa noite, nós como igreja, recebemos o perdão. Receba o perdão do Senhor nessa hora. Pai, nós te agradecemos pelos elementos da ceia e consagramos ele ao Senhor, que ao tocar do nosso corpo, no nosso organismo, seremos abençoados e fortalecidos pela tua mão e pela tua presença, em nome de Jesus. Quem crer diz, pode entregar os elementos da ceia. Adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Glória a Deus. Toma-me, rendida estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu, Jesus.
respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz de mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos receberam do elemento? Alguém ficou sem receber? Pai, eu quero te agradecer pelo pão que representa o teu corpo. Nesse momento, nós queremos, Pai, render graças ao Senhor por aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Obrigado pelo pão que representa o teu corpo. E eu te agradeço agora porque eu sou curado. Eu sou fortalecido pela tua presença. E pela fé, eu participo, Pai, do teu corpo. Eu tenho comunhão com a tua igreja. E eu creio que o Senhor voltará para nos buscar. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez por mim naquela cruz. E obrigado pelo teu corpo que foi entregue pelos meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Comamos todos do pão. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que você beber em memória de mim. Pai, nós oramos agora por esse cálice e te agradecemos pelo teu sangue. Tem alguém aqui agradecido a Jesus pelo sangue que ele derramou por você? Você não precisa mais ir a lugar algum. Você não precisa mais sacrificar um animal. Você não precisa mais pagar uma penitência. Você não precisa mais carregar uma cruz. Mas você precisa somente receber e agradecer o que ele fez por você. Pai, perdoa os nossos pecados. Se há algum tipo de pecado acusando a mente de alguém, Pai, que seja silenciada essa voz maligna. E a tua palavra nos diz: filhinhos, vos deixei o mandamento para que vocês não pequem. Mas se vocês pecaram, vocês têm um advogado junto ao Pai. Confesse, pois, os seus pecados a Deus, para você ser perdoado. E confesse uns aos outros para você ser curado. Quando nós confessamos nossos pecados a Deus, Ele é fiel para nos perdoar. Mas quando a gente confessa para o nosso irmão, para um líder, alguém que está sobre a nossa vida, você está trazendo à luz aquilo que antes estava escondido, estava em trevas. E Satanás ama as trevas, ele ama a escuridão, ele ama viver nas sombras e esconder. Mas para nós há uma cura quando nós confessamos: pastor, ore por mim, eu preciso de vitória nessa área, eu tenho sido vencido nessa área, eu quero pedir perdão porque eu errei nessa área. E um líder, um pastor, um irmão que Deus colocou de confiança,
ele estará orando, e essa oração da fé estará curando a sua vida, curando as suas enfermidades, doenças, e trazendo a restauração daquela acusação na sua mente. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados na noite de hoje, e nos torna mais alvos do que a neve. Nós recebemos o teu perdão naquela cruz, em nome de Jesus. Bebamos todos do cálice. Oh, meu Deus. Com o peso da tua glória, me Aleluia. envolver, flui um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória me cobrir, flui um rio de vida aqui, que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Pai, que a tua glória se manifeste nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família e no nosso viver. Nós recebemos nessa noite todos os benefícios que o Senhor conquistou por nós naquela cruz. Amém? Repita comigo assim, igreja, em voz alta. Fala assim: meu Jesus, obrigado por me salvar naquela cruz. Hoje eu recebo e tomo posse de todos os benefícios que o Senhor conquistou por mim naquela cruz. Amém? Agradeça a Ele, dê um aplauso a Ele, glorifique a Ele. Você pode falar obrigado, Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta que Paulo escreveu aos Timóteos, no capítulo de número 3. Segunda carta aos Timóteos, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. No verso de número 16. Eu sei que você já está cansado, mas não está mais do que o pastor, que já está pregando hoje pela terceira vez. Então, se você encontrou o texto, se coloque de pé mais uma vez para a gente ler a palavra de Deus. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no verso 16. Nós vamos acompanhar hoje aí no telão também, na nova versão internacional, versão NVI. Quero pedir bastante a sua atenção a partir de agora. Se concentre na ministração da palavra de Deus, que Deus tem uma palavra para você. Fala para a pessoa do seu lado assim: Deus tem uma palavra para você. Fala para a pessoa do outro lado assim agora: fica ligado. Presta atenção, presta atenção. 2 Timóteo 3, versículo 16. Vamos lá? Toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém, meus irmãos? Fala comigo assim, igreja: toda a escritura. Mais uma vez, toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é proveitosa para ministrar a verdade, repreender o mal, corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. Tem alguém que gostaria de aprender a viver de acordo com a Bíblia? Vou contar até 3, você vai ler em voz alta
o que está escrito ali no telão, para a gente ler a mesma versão como lindo coral. Vamos lá? 1, 2, 3. Toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Senta aí no seu lugar. A Bíblia serve, através de uma inspiração de Deus na tua vida, para trazer instrução, correção e direção. Fala comigo assim: instrução, correção e direção. Tem alguém aqui precisando de instrução de Deus? Quem precisa? Tem alguém aqui precisando de correção, que Deus te corrija em algumas áreas? Tem alguém aqui precisando de uma direção de Deus para a sua vida? Tem alguém precisando? Eu levanto logo as duas. Tem alguém precisando de uma direção de Deus para a sua vida? Onde é que você encontra instrução, correção e direção? Na Santa Palavra de Deus. Agora eu pergunto, você tem tido tempo para ouvir Deus falar com você através da Bíblia? Porque Deus tem as suas várias formas de falar. Deus pode usar o pastor Davi, Deus pode usar uma pessoa que está do seu lado, Deus pode usar até as leis da natureza, Deus pode usar uma circunstância, usar uma pessoa, um pregador, Deus pode usar uma mensagem, Deus pode usar um sonho, Deus pode usar de várias maneiras para falar com você, mas não existe uma maneira mais poderosa e eficaz para Deus falar com o ser humano do que as Sagradas Escrituras. Não existe. Não só quando você está lendo e meditando no seu lugar secreto em casa, mas quando você está na rua, você está trabalhando, você está viajando, você está prestes a tomar decisões, você está diante de situação difícil. Você não acontece problemas na sua vida, onde uma pessoa te traz uma proposta e você tem que trazer uma resposta naquele momento, na fila do banco, no caixa de um supermercado, diante de um acidente, de uma circunstância. Você não fala, espera aí que primeiro eu vou orar. Primeiro eu vou abrir a Bíblia para ler. Não funciona dessa maneira. Aquilo que você já viveu alimentado nas Escrituras em casa, a sua vida diária com Deus, faz você viver uma vida sábia e tomar decisões sábias todos os dias. Porque a Bíblia, ela é apta para te instruir, para te corrigir e para te direcionar. Mas como que Deus vai te instruir e te direcionar se você não tem tempo para ouvir Deus falar mais? Você tem lido a sua Bíblia? Ah, sim, pastor, tenho lido. Amém. Glória a Deus por isso. Mas como que você tem lido a sua Bíblia? Não, pastor, eu tenho que ler rapidinho, porque já está no horário do trabalho. Eu acordei atrasado hoje, eu tenho que ler para bater a minha meta. Eu preciso ler rapidinho. Não é disso que eu estou falando. Você tem procurado ouvir Deus através das Escrituras? Você tem feito do Espírito Santo e de Deus a prioridade, meu irmão, para a sua vida, minha irmã? Você abre a Bíblia e você começa a ler. E quando você está lendo, o Espírito Santo te acende aquela luzinha de alerta aqui dentro. Essa luzinha está dizendo para você está errado nisso aqui. Você precisa pedir perdão para aquela pessoa. Você errou. Você está negligenciando a minha obra. A Bíblia vai te orientar no que é que você está precisando melhorar. Você está sendo negligente na criação dos teus filhos. Você não está tratando bem a sua esposa como você deveria tratar. Por isso que as tuas orações não passam do teto. Está escrito aqui na Bíblia. Marido, você que tem tratado asperamente a tua esposa, tua oração não passa do teto. Está escrito aqui. Esposa, sede submissas ao seu marido. Ande em aliança com ele, em acordo na palavra de Deus, senão as coisas não prosperam, não andam. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, você só vai ser instruído e corrigido se você estiver lendo, meditando. Aí quando o Espírito fala com você, você para, você fala, meu Deus, me perdoe, realmente, eu não estou vivendo uma vida na palavra. Não é assim que funciona? Então a vida com Deus não é aquela vida de que você vem aos domingos e durante a semana você não tem uma vida com Deus. Judas Iscariotes andou com Jesus, Judas Iscariotes fez a obra de Deus, Judas Iscariotes viu milagres acontecendo e realizou milagres, Judas Iscariotes participava das ceias, inclusive da última ceia ele participou, Judas Iscariotes viu o cego enxergar, viu o paralítico andar, Judas Iscariotes estava na linha de frente fazendo a obra de Deus, mas no final ele seguiu o próprio caminho dele da perdição.
porque ele tinha segredinhos na vida dele e ele nunca teve uma aliança verdadeira com o seu Jesus. E você é uma pessoa que tem vindo à igreja ou você tem sido igreja? Há uma grande diferença entre vir à igreja e ser igreja. Porque quando nós fazemos parte da mesa de Cristo, você tem comunhão com o corpo de Cristo, você passa a ser igreja. E quando você é igreja, que você tem comunhão com o Senhor Jesus, você tem comunhão com a Santa Palavra, Deus vai falar contigo de várias maneiras. Ele vai te instruir, Ele vai te trazer correção, Ele vai trazer direção. Mas somente para cada de perguntas. Logo do início, a falha e o pecado, Deus já chega para Adão fazendo a pergunta. Adão, onde você está? Deus sabia onde Adão estava? Sim ou não? É claro que Deus sabia. Quando Deus faz perguntas, por ser um Deus que ama perguntas, preste atenção. Deus não está te perguntando porque Ele precisa de resposta, Ele já sabe da resposta. As perguntas que Deus nos faz é para nos direcionar. Deus te pergunta para que você dê uma resposta sincera para Ele. Ele não está precisando saber da resposta. São perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta onde o perguntador já sabe da resposta. Por isso que Deus perguntou, Adão, onde está você? Depois do pecado. Em Jesus, para prendê-lo, para levar o preso, para crucificar a Jesus, foram enviados com a seguinte pergunta, se era certo pagar tributo a César. Os fariseus chegaram diante da multidão e fizeram essa pergunta. Uma pergunta maliciosa, uma pergunta forjada no quinto dos infernos, porque se Jesus dissesse que era correto pagar imposto, o povo iria ficar revoltado, porque o povo vivia debaixo de uma opressão de Roma. Roma perseguia o povo, Roma pisava no pescoço do povo, levava filhos e filhas presas, arrastavam para os tribunais, matavam, era um regime diabólico, e ninguém queria viver debaixo daquele regime opressor. Então perguntaram se era certo pagar imposto. Se Jesus dissesse, é certo pagar imposto, tem que pagar, o povo ia se revoltar. Ao passo que se Jesus dissesse ao contrário, não se deve pagar imposto, naquele mesmo momento já haviam soldados treinados para prenderem Jesus e levar Jesus para ser crucificado, acusando ele de rebelião contra o governo, causando ele de atentar contra o Estado democrático de direito. Uma pergunta capciosa e maligna. Mas Jesus, conhecendo a maldade do coração do ser humano e das pessoas, Jesus respondeu a pergunta com mais duas perguntas. Vocês gostam de pergunta? Então também vou te dar mais duas agora. É lícito pagar tributo? Jesus falou, me dê uma moeda. Não, primeiro Jesus perguntou para eles, por que vocês estão me tentando? Por que vocês vieram aqui me tentar, hipócritas? Aí Jesus fez outra pergunta, me dê uma moeda, e deram uma moeda para Jesus. Aí Jesus levantou a moeda e perguntou, de quem é essa imagem gravada aqui nessa moeda? Todo mundo respondeu, de César. Jesus, então dá a César o que é de César e para Deus o que é de Deus. E a multidão se maravilhava das respostas de Jesus. Deus ama fazer perguntas. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus está dizendo para você, todo ser humano é responsável por cumprir as suas obrigações, tanto perante aos homens, quanto perante a Deus. Cumpra a Bíblia. Viva a palavra de Deus. Agora o que é mais importante, obedecer a homens ou obedecer a Deus? Em primeiro lugar, obedecer a Deus, a palavra de Deus. O nosso Deus ama fazer perguntas. E eu descobri que Deus faz perguntas diferentes para etapas diferentes da nossa vida. Se você é uma criança de 0 a 10 anos de idade, Deus não tem pergunta para te fazer, porque a criança, a Bíblia já diz, deixai vir a minhas criancinhas, pois das tais é o reino dos... A criança até ali os 8 anos de idade, ela está ali na inocência diante de Deus. Até depois dos 8, os 10, ela começa a ter consciência, ela começa a formar uma decisão para entender que ela é uma pecadora e que ela precisa de Jesus. Então Deus não tem pergunta para a criança. Mas quando a pessoa tem de 10 a 20 anos de idade, está ali na adolescência, dos 10 aos 20, no início da vida, aí Deus tem uma pergunta central para essa pessoa. É a pergunta mais importante que Deus tem para essa pessoa responder. Tem alguém aqui que tem de 10 a 20? Levanta a mão. Se você tem de 10, entre 10 e 20, a pergunta de Deus para essas pessoas é, você já nasceu de novo? Você já entregou a sua vida completamente para mim? É o que Deus está te perguntando. Se a pessoa tem de 10 aos 20 anos.
Se você já entregou sua vida para Jesus. Se você já fez uma aliança com Ele. Não é assim que acontece na Bíblia? Os homens de Deus fizeram a entrega e descobriram a sua caminhada com Deus logo na sua adolescência, nos 14, nos 15, nos 16, é quando Deus chamou Davi, é quando Deus chamou José e deu um sonho a José. Deus nos chama ainda nessa idade, na nossa mocidade. Se você tem de 10 a 20, Deus está perguntando para você, você já entregou sua vida para mim? Aí você avança, aí você agora está dos 20 aos 30. Se você tem do 20 aos 30, qual a pergunta que Deus está fazendo para uma pessoa que tem do 20 aos 30? Você está orando para que seja feita a minha vontade na sua vida? Porque do 20 aos 30 é onde está definindo a carreira profissional, o que é que você vai ser da vida, o que você vai fazer. Então Deus está perguntando nessa etapa do 20 aos 30. Você tem orado para a minha vontade se cumprir na sua vida? É a minha vontade ou a sua vontade? É do meu jeito ou é do seu jeito? Essa é a pergunta para você refletir. E quando Deus faz essas perguntas, Ele já sabe da resposta, mas Ele está esperando que você responda a Ele em sinceridade. Não que você dê uma resposta como Adão deu. Adão, onde você está? E Adão escondido. E Deus perguntou a Adão, você comeu do fruto que eu te disse para não comer? Deus já sabia da resposta, que Adão tinha comido. Mas mesmo assim Deus perguntou, somente para tirar uma dúvida, para saber como era que estava o coração de Adão. Adão, você me desobedeceu? Você comeu do fruto que eu mandei você não comer? Sabe qual foi a resposta de Adão para Deus? Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ela me deu e eu comi. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Deus, Deus, a culpa é do Senhor que me deu essa mulher. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não tinha comido. Mas como o Senhor me deu esse problema, eu agora tenho que lidar com isso. Então a culpa é do Senhor. E assim tem vivido a humanidade, sem ser sincero consigo mesmo e nem responder diante de Deus aquilo que Deus está te perguntando. Qual a pergunta que Deus está fazendo para você nessa noite? Como é que está a sua vida diante de Deus? A mesma pergunta que Deus fez para Adão, Ele está fazendo para você nessa noite. Onde você está? Pastor Davi, eu estou aqui na igreja Gera Vida. Não é isso que Deus está perguntando, não é uma pergunta geográfica. É uma pergunta de posição diante dEle. Como é que está a sua vida com Deus? Deus está te perguntando. Mas vamos testar como é que é o ser humano, o coração do ser humano. Deus também perguntou para Eva. Eva, o que foi isso que você fez, Eva? Você comeu do fruto? Qual foi a resposta de Eva? Senhor, a serpente me enganou. Jogou para cima de alguém. Você tem assumido, meu irmão, minha irmã, as responsabilidades pelos seus erros? Ou você está achando que essa vida que você está levando é por causa do teu esposo, é por causa da tua esposa, é por causa dos teus filhos, é por causa do momento que o Brasil está passando, é por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia? Você sempre encontra uma desculpa em tudo e em todos. É por causa da criação, foi porque os teus pais, foi porque os teus irmãos, foi por causa do que te fizeram, foram injustos com você, mas Deus está te perguntando, como é que está a sua vida com Ele? Você está disposto a andar com Deus? E Deus vai direcionando a humanidade fazendo perguntas, Deus ama fazer perguntas. De 10 a 20, você já nasceu de novo? Já entregou sua vida para mim? Deus pergunta. Dos 20 aos 30, você está orando para se cumprir a minha vontade na sua vida? Mas se você tem dos 30 aos 40, quem aqui está nessa casa de 30 a 40? Levanta a mão aí, de 30 a 40, não sou eu ainda. Para quem tem de 30 a 40 nessa média, Deus está fazendo a seguinte pergunta. Você está criando os teus filhos na minha palavra e de acordo com os meus estatutos? O que mais importa para Deus, porque quando você chega já na casa dos 30 para 40, você já é papai, já é mamãe. Amém? Então, o que é que mais importa para Deus nesse momento? Se você está criando os teus filhos de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Aí o tempo vai passando, você tem de 40 para 50. Quem está de 40 para 50? Deixa eu levantar logo aqui as duas mãos. Aqui. Levanta a mão. Se você está entre 40 e 50, levanta a mão. Qual é a pergunta que Deus faz para a pessoa que está nessa fase da sua vida? A pergunta para quem está entre 40 e 50 é, você tem investido na minha obra? No meu reino? De que forma você pode investir? Financeiramente? Você é fiel aos dízimos, com seus dízimos e ofertas? E você tem sido fiel com seus dons?
Com o seu talento, você tem multiplicado aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Os seus dons, os seus talentos, você tem sido fiel a Deus? Essa é a pergunta que Deus está fazendo. O que é que você está fazendo da tua vida? Você tem servido a Deus fielmente? Você tem servido a Deus na casa dele? Essa é a pergunta mais importante. Eu quero ler um texto para você aqui, que está em Ageu capítulo 2. Eu quero encorajar você a meditar em casa, no livro do profeta Ageu, no Antigo Testamento. Tanto o capítulo 1, quanto o capítulo 2. No capítulo 2 você vai ver ali, no mínimo, 4 perguntas Deus fazendo para o povo, para direcionar o povo que estava totalmente perdido. O que é que estava acontecendo aqui? O povo havia voltado da terra do Egito. Deus havia arrancado o povo da escravidão, 400 anos amassando barro para Faraó, sofrimento, tristeza e choro. Deus arrancou o povo de lá com mão forte, fez passar pelo Mar Vermelho. Agora o povo já estava morando na terra prometida e já havia se passado 40 anos que o povo morava na terra prometida. E o templo de Deus estava destruído, abandonado, mas o povo trabalhando firme para morar em casas confortáveis, para morar em casas luxuosas, enquanto o templo de Deus estava abandonado. Não é assim muitas vezes com a vida do ser humano hoje em 2024? Deus arranca o homem das drogas, Deus arranca o homem da prostituição, Deus livra o homem da pornografia, Deus livra o homem do vício em medicamentos, Deus livra o homem da tristeza, da solidão, da depressão, Deus arranca o homem da violência, Deus arranca o homem da escravidão, da bebida e das drogas, Deus arranca o homem da prostituição, e o homem vem para a casa de Deus e muitas vezes é a obra precisando e a pessoa está de braços cruzados. E essa pergunta que muitas vezes Deus nos faz: você tem investido na minha obra? E aí em Ageu capítulo 2, aliás, Ageu capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Ageu capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 11, diz assim: no segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Verso 3. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Olha a pergunta que Deus faz para a gente refletir. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Versículo 6. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. E o que vocês trouxeram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Declara o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Verso 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e dos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor Deus enviara, e o povo temeu ao Senhor. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, está falando sobre um povo que vivia disperso, sem se preocupar com a casa de Deus, mas somente com a sua própria casa e a sua família. A Bíblia fala que esse povo
trabalhava e quando conseguia trazer um pouco para casa, Deus mandava um vento que levava tudo. Porque essas pessoas não têm um cuidado e um zelo com a casa do Senhor, com a obra do Senhor. Por isso que Deus faz pergunta para algumas pessoas: você tem investido no meu reino? Você tem investido a sua vida, o seu tempo, as suas finanças, os seus dízimos, as suas ofertas, o seu talento na minha casa? Essa é a pergunta que Deus faz. E a pergunta que Deus faz para quem está dos 50 em diante aos 60, não só de 50 a 60, mas acima dos 50, acima dos 60, Deus faz uma pergunta: o que você irá fazer com os próximos anos de vida que ainda te resta? Deus já está chamando agora esse homem, essa mulher, para que você possa se concentrar naquilo que é mais importante. O que você vai fazer com os próximos anos de vida que você tem? E eu quero agora trazer uma reflexão para a igreja em cima dessa pergunta, não só colocando essa pergunta para as pessoas de 50 a 60, mas colocando essa pergunta para todas as pessoas que estão aqui agora. Partindo do ponto de vista de que Jesus está voltando e de que os sinais da sua profecia estão se cumprindo rapidamente, Jesus está voltando em breve, os sinais estão claros da iminente volta de Cristo. Não sabemos quantos anos ainda temos pela frente, mas sabemos que Jesus está voltando. E eu pergunto para você: como que você quer viver a tua vida para Deus? Lembro-me do período da pandemia. Igrejas fechadas, não podíamos estar juntos para louvar a Deus. Momentos de reflexão, onde Deus falava conosco nas nossas casas. E o Espírito Santo me fez uma pergunta. E eu faço essa pergunta também para vocês, que é uma reflexão. O que você faria da tua vida se você soubesse que só tinha mais 10 anos de vida? Porque Jesus volta para você de duas formas. Ou Jesus vai voltar no arrebatamento, onde todo mundo vai subir. Ou Jesus volta quando o seu coração parar de bater e você partir para Ele. As pessoas que foram para Jesus hoje, que dormiram e não acordaram cristãs, o arrebatamento já aconteceu para elas. As pessoas que não estão mais vivas hoje, o arrebatamento já aconteceu. Elas não vão ter chance de voltar para o arrebatamento. Então fica uma pergunta: como é que você quer viver os teus últimos dias aqui na terra? Você quer viver uma vida que glorifica a Deus? Você quer viver uma vida pautada na palavra de Deus? Ou você quer viver uma vida priorizando primeiro as suas coisas, as coisas materiais, as coisas desse mundo? Você quer juntar tesouro nessa terra onde a ferrugem ataca, onde a traça está roendo, onde os ladrões arrombam e roubam? Você quer ficar juntando tudo aqui? Não estou dizendo para a gente viver, irmãos, uma vida de que você não possa desfrutar e nem gozar dos bens do teu trabalho, dos frutos do teu suor. Não é isso. Você pode ter a sua casa, comprar a sua casa, sonhar em reformar a sua casa, em ter uma condição melhor de morar, em sair do aluguel, em comprar o seu automóvel, em desfrutar dos frutos do seu trabalho com a sua família. Tudo isso é bênção de Deus para você. E Deus quer acrescentar tudo isso a você. Mas Deus tem sido prioridade na tua vida? Você tem vivido Mateus capítulo 6, 33, buscai em primeiro lugar o meu reino e todas essas coisas te serão acrescentadas? Essa é a pergunta que Deus está nos fazendo na noite de hoje. Qual é a pergunta que Deus está te fazendo? É você que sabe. O Espírito Santo te incomoda quando você está em casa lendo a Bíblia. Nós não lemos aqui em 2 Timóteo 3 que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus, ela serve para te instruir, para te corrigir e para te direcionar. Deus está te corrigindo? O que é que Deus está falando com você que você precisa mudar? O que é que você precisa abrir mão? Como é que você quer viver os últimos dias? Eu quero trazer aqui uma informação para você do quão rápido as coisas estão acontecendo e de que Jesus está voltando. Eu quero falar sobre sinais que Deus tem dado. Fala comigo, sinais. Fala comigo, sinais. Perceba que os discípulos perguntaram: meu pai, que sinais hão de acontecer quando estiver próximo da tua volta? Deus dá sinais. Jesus falou: ó geração. Lembra que Jesus falou isso? Para um povo incrédulo que ficava pedindo um sinal físico. Eu só creio se eu ver. Mas mesmo assim Deus é tão bom que Deus ainda mostra sinais. E como é que Deus mostra sinais? Deixa eu falar o que você talvez não entendia. Mas Gênesis capítulo 1, versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Então disse Deus:
haja luminares e firmamentos nos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles sinais para marcar os tempos determinados, dias e anos. Deus está falando que quando Ele criou o sol, a lua e as estrelas, não é somente para iluminar a noite e o dia, e para fazer separação entre primavera, verão, outono e inverno, mas o sol e a lua servem também como sinal, fala comigo, sinal, como sinal para marcar tempos determinados. Por isso que você vai ler no profeta Joel, que antes do grande e terrível dia do Senhor, o sol se converterá em trevas e a lua se converterá em sangue. Estamos falando de eclipse solar e de luas vermelhas ou lua de sangue. Sinais proféticos na lua, eu já estive ministrando aqui na igreja, não sei se você lembra, há muitos anos, sobre as 4 luas de sangue, você lembra? Luas de sangue, a lua quando ela fica cheia e avermelhada, é um sinal profético com Israel. O sol, quando acontece eclipse total do sol, Deus está falando, eu estou mandando um sinal para as nações do mundo inteiro. Sinal no sol significa algo que Deus está falando para as nações. E eu quero dizer para vocês de um sinal que está acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente não tem percebido. E vai acontecer amanhã, 8 de abril de 2024. Há 7 anos atrás, fala comigo, 7. 7 na Bíblia significa perfeição e completo. Há 7 anos atrás, no dia 21 de agosto de 2017, aconteceu um eclipse total do sol que passou por cima dos Estados Unidos. Pegou o país inteiro de uma costa até a outra. Os Estados Unidos, um país imenso, do tamanho um pouco maior do que o Brasil. E esse eclipse do sol, ele foi passando e só dava para ser visto em certas regiões do país. E é algo rápido, acontece entre 3 minutos. É só naquele momento que entrar naquele país, naquela faixa do país, naquelas cidades. E esse eclipse total do sol, que aconteceu em 2017, ele cruzou os Estados Unidos da costa oeste para a costa leste, cruzou o país inteiro, e durante esse percurso que o sol fez, ele passou 7 vezes em cima de uma cidade com o mesmo nome, cidades com o nome de Salem. Existe nos Estados Unidos cidades com esse nome, Salem. Salem é a mesma coisa de Jerusalém, significa a mesma coisa. Salem significa paz. E o eclipse do sol passou naquele lugar, gente. Olha aqui essa imagem que está no telão. Esse traço que sai aqui da esquerda para a direita foi o eclipse de 2017. E se repetiu 7 vezes em 7 cidades chamadas de Salem. Amanhã, 7 anos depois, Deus está dando um outro sinal, onde vai amanhã acontecer um eclipse, só que agora ele vai começar no sentido contrário, ele vai vir de lá para cá, vai voltar assim. E olha o que é que está acontecendo. Ele vai passar dessa vez, não mais numa cidade chamada Salem, mas ele vai repetir 7 vezes, em 7 cidades diferentes, que tem o nome de Nínive. Está escrito ali o nome de Nínive, aquelas bolinhas vermelhas, toda vez que você vê aquela bolinha vermelha, está escrito do lado ali, Nínive, em inglês. Cidades americanas com o nome de Nínive. O que é que Nínive lembra você? Arrependimento e tempo para se arrepender. Há 7 anos atrás, Deus enviou uma mensagem para as nações do mundo inteiro, saindo lá dos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é um país que tem enviado mensagens para o mundo inteiro. Mensagens não de Deus, mas mensagens malignas através dos seus filmes de Hollywood. Perceba as conexões espirituais. Onde é que são feitos os filmes que têm ensinado maldades e muita destruição para as pessoas? Sai tudo de Hollywood. Hollywood é uma cidade americana chamada Los Angeles. O que significa Los Angeles em espanhol? Os anjos. Qual a mensagem, uma das mensagens ou funções principal de um anjo? Levar mensagens. Deus permitiu que os Estados Unidos fossem uma nação abençoada e próspera para levar mensagens de Deus para o mundo. Mas os Estados Unidos não têm levado. Passaram até um tempo semeando o evangelho, os batistas, os assembleanos, saíram de lá e vieram abrir igrejas no Brasil, amém por isso. Mas hoje os Estados Unidos têm se distanciado de Deus. E amanhã Deus está enviando um eclipse solar, que vai se repetir 7 vezes numa cidade chamada Nínive. Deus está dizendo, 7 vezes eu falei para vocês que eu quero paz, paz sobre a humanidade. 7 anos depois, se fechou um ciclo, eu estou trazendo agora um tempo onde eu vou dar uma janela de tempo para vocês se arrependerem
senão algo irá acontecer entre as nações. Sinal da volta de Jesus. Agora, para você talvez achar que é uma coincidência, eu quero que você olhe para aquele mapa ali dos Estados Unidos, um país do tamanho do Brasil, e quando os dois X se cruzam, sabe qual é o nome da cidade que você encontra ali no meio certinho? Se eu colocar o dedo ali no meio do X, você vai encontrar duas cidades ali. Uma está escrito a Arca, que é aquela bolinha vermelha circulada de preto, a Arca. E do lado, voltando mais para a esquerda, o sol vai passar em cima de uma cidade, o eclipse vai acontecer, em cima de uma cidade chamada Rapture. Está escrito lá, ó. Talvez não dá para ler por causa da distância. Você sabe o que é Rapture em inglês? Arrebatamento. Arrebatamento. Deus tem enviado sinais, e muitos sinais. Você leu em Gênesis 1,14 que o sol é para marcar também sinais e tempos. Deus está dizendo, eu tenho dado tempo para vocês se arrependerem, para a humanidade se arrependerem, para trazer a minha paz. Mas se vocês não querem paz, o arrebatamento está chegando. E quando o arrebatamento chegar, será como nos dias de Noé. As pessoas vão estar comprando, vendendo, se casando, se dando em casamento, até que todos entraram na arca, a porta da arca foi fechada por fora, Deus mandou o dilúvio e todos foram consumidos pelo dilúvio. É por isso que agora eu volto a fazer a pergunta que Deus está fazendo para você. Como é que está a sua vida com Deus? E eu volto a fazer uma pergunta também reflexiva para quem é crente. Como é que você quer viver os teus últimos anos aqui na terra? Fazendo a vontade de Deus ou fazendo a sua vontade? Vivendo para Deus ou vivendo para você mesmo? A sua vida está alinhada com a palavra de Deus? Irmãos, e não é só isso não. Durante essa semana, amanhã para nós brasileiros, nós estamos vivendo o calendário gregoriano, é 8 de abril de 2024. Uma data que não quer dizer nada. Mas para os judeus, o calendário judaico, amanhã é 1º de Nissan. É uma data importantíssima para os judeus. É uma data onde eles tentaram matar todos os judeus, aquela trama de Mardoqueu, Mordecai para matar os judeus, onde a rainha Esther intercedeu para que o povo fosse, aconteceu nessa mesma data. 1º de Nissan, que é amanhã. E durante essa semana, não vai só acontecer amanhã esse eclipse do sol. Está acontecendo a volta do sacrifício da novilha vermelha. Números capítulo 19, versículo 2, o sacrifício que era feito no Antigo Testamento, eles querem voltar aos sacrifícios lá em Israel. Isso é um extremo sinal profético da volta de Jesus. Amanhã estão acontecendo experimentos científicos que eles estão tentando formar uma partícula chamada a partícula Deus. É algo complexo que não dá para explicar para vocês agora, mas é algo extremamente maligno e que abre portas para operações malignas. Amanhã é um dia onde a NASA está enviando foguetes, a Agência Espacial Americana está enviando foguetes para o Sol, para esse eclipse solar. E sabe qual o nome dessa missão que eles batizaram? Uma missão contra uma antiga serpente egípcia. Quem é a serpente egípcia antiga? Satanás. De acordo com o Apocalipse, a antiga serpente e o dragão. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que são muitos sinais da volta de Jesus. E Deus pergunta para você, como é que você está vivendo a sua vida? Que tipo de vida você quer viver? Os sinais estão claros. Amanhã o sol vai passar de novo, durante 7 cidades, ele vai repetir 7 vezes. Nínive, 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 Nínive. Um sinal claro no sol. E depois fazendo uma marca 7 anos depois. Outro sinal profético muito importante é que um eclipse total do sol, quando a lua se esconde o sol, ele dura só alguns minutos. E o que aconteceu em 2017 durou em torno de 4 minutos. E esse que vai acontecer amanhã vai durar em torno de 3 minutos. 4 mais 3, 7 minutos. No intervalo de 7 anos certinho, Deus trouxe 2 eclipses total do sol num período de 7 minutos, onde na primeira vez ele passou 7 vezes, ele repetiu sobre 7 cidades com o mesmo nome, paz, e agora ele vai repetir sobre 7 cidades com o nome Nínive. Tremenda coincidência. Ou Deus tem falado alguma coisa? Deus fala porque Ele nos ama e tem falado através do seu povo. Amém? Eu quero convidar você, sentado como você está, feche os seus olhos e curve a sua cabeça.
E Deus faz uma pergunta para você nessa noite: como está a sua vida com Deus? Primeira pergunta. Segunda pergunta: se Jesus voltar essa madrugada, se acontecer o arrebatamento, como Deus está sinalizando que vai fazer, você está pronto para subir com o Senhor Jesus? Você já entregou a sua vida para Ele? Só tem uma forma de você ser salvo da ira de Deus que vai vir sobre o mundo. E ela está chegando e está chegando rápido. Nós só conseguimos nos livrar quando nós temos uma aliança para Jesus. E aqui Deus tem uma pergunta para você na noite de hoje, meu irmão, minha irmã. Você já fez uma aliança com Jesus? Ou gostaria de fazê-lo nessa noite? Não perca tempo. Se hoje você ouvir a voz do Senhor teu Deus falando contigo, não endureça o seu coração. Deus está falando contigo através da minha boca. Você já fez a sua aliança com Ele? Já entregou a sua vida a Cristo? Mas se você é essa pessoa que quer fazer isso, eu quero que você dê um sinal com a sua mão, na cadeira mesmo. Eu quero orar por você daqui. Ou talvez você que já fez parte um dia de uma igreja evangélica, já foi batizado. Você que já foi da família de Deus, mas se afastou e hoje você quer voltar. Você quer fazer parte da família real, da família que vai morar no céu. Eu falo isso porque há uma direção de Jesus na Bíblia para você. Toda aquela pessoa que me confessar publicamente diante dos homens, eu também te confessarei nos céus, diante dos anjos e do meu Pai, diz o Senhor Jesus. Mas todo aquele que me negar publicamente, eu também o negarei diante dos céus. Meu irmão, que tristeza o homem viver longe e separado da vida eterna com Deus. Enquanto a igreja ora e intercede por você, eu pergunto mais uma vez e eu insisto: você gostaria de entregar a sua vida a Jesus, para que Ele assuma o controle total da sua vida, se entregando a Ele com os teus erros, com os teus defeitos, com as tuas falhas? Ele te ama do jeito que você é. Se você quer entregar a sua vida, dá um sinal com a sua mão. Você, Deus abençoe, meu filho, pode baixar a sua mão. Existe uma segunda pessoa aqui? A primeira pessoa já levantou a sua mão. Onde é que está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Jesus? É um momento de batalha espiritual. É um momento onde a antiga serpente, Satanás, ele sopra na mente, no ouvido da pessoa, da mesma forma que ele soprou no ouvido de Eva. Eva, coma do fruto. Isso não vai te fazer mal algum. Você não vai morrer coisa nenhuma. O diabo fala na mente das pessoas: não entregue sua vida não, vão zombar de você. O que é que teus amigos vão falar? Como é que você vai sair desse vício? Você não merece Deus, você já foi longe demais, você já pecou. Satanás fala, é um momento de batalha espiritual. As pernas travam, o braço vira um peso para dar uma decisão. Mas eu pergunto: onde é que está aquele homem, aquela mulher corajosa que decide: pastor, a minha vida é de Jesus. Eu quero que o senhor ore por mim, pastor, porque eu quero fazer uma aliança ou renovar essa aliança. Se você é essa pessoa, dá um sinal com a sua mão assim. Eu quero orar por você daqui mesmo. Não perca tempo, eu já vou encerrar o apelo. Existe a segunda pessoa? Existe uma segunda pessoa que está voltando para Jesus, ou entregando a sua vida a Jesus na noite de hoje? Pai, eu quero orar por essa pessoa, quero orar pelo meu irmão que fez essa decisão. Quero pedir que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida. Entra no coração desse jovem, transforma a sua vida, Pai. Escreve o nome dele no livro da vida para que jamais se apague. Obrigado, Jesus, por convencer este homem da justiça, do pecado e do juízo. Transforma a vida do meu irmão poderosamente. Que ele seja recebido na família real, na família da fé. Pai, nós abençoamos a vida do meu irmão que faz essa decisão na noite de hoje. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua palavra. O Senhor tem dado sinais da sua volta. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E eu te agradeço porque o Senhor tem nos sinalizado e nos dado sinais claros da tua volta. Desperta a tua igreja. E quanto a você, meu amado irmão, minha amada irmã, membro dessa igreja, já cristão, já batizado, como é que está a sua vida com Deus? Você tem andado em amor? Você tem andado em perdão com o seu irmão? Você tem amado o seu próximo como a você mesmo? Ou você tem vivido uma vida de vaidade? Você tem vivido uma vida egoísta para você mesmo?
Você tem servido a Deus na sua casa? Você tem servido a obra de Deus? Você quer servir do seu jeito, na sua hora, no seu tempo? Deus tem feito perguntas para você. Qual a pergunta que o Espírito Santo está te fazendo nessa hora? Espírito Santo de Deus, eu oro que o Senhor faça as perguntas inteligentes ao teu povo, perguntas que nos façam refletir a nossa vida e que a tua palavra entre no nosso coração para nos direcionar, para nos corrigir e para nos instruir. Traz direção, instrução e correção na vida do teu povo através da tua palavra. Eu oro para que essa igreja seja uma igreja fortalecida, seja uma igreja próspera e seja uma igreja abençoada em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa hora. Eu quero agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Quantos estão agradecidos a Deus pelo que Ele fez nessa noite? Levante as suas mãos e faça a sua oração. Pai, fala com o teu povo. Direciona a vida dos meus irmãos. Você que está nos assistindo em casa através dessa transmissão online, se essa mensagem através do YouTube chegou ao seu coração, você pode tomar essa decisão aonde você estiver, de entregar a sua vida a Jesus. Procure um pastor, procure uma pessoa em quem você pode confiar em orar pela sua vida. Procure congregar em uma igreja que vive os princípios da palavra e nunca, jamais se afaste do verdadeiro caminho que é Jesus Cristo. Eu oro por essa pessoa em casa, Deus, nos assistindo. Abençoa essa pessoa, viajando, trabalhando, onde quer que essa pessoa parou para ouvir essa pregação. Entra no coração dessa pessoa agora. Transforma a vida desse homem e dessa mulher eternamente. Escreve o nome dela no livro da vida e transforma essa pessoa poderosamente para a tua glória. Pai, eu quero te agradecer pela igreja, quero te agradecer por esse culto, quero te agradecer pelas perguntas, pelas instruções que o Senhor nos deu na noite de hoje. Direciona o teu povo para ter uma semana de paz e uma semana de vitória. Direciona o teu povo para viver de acordo com os princípios da tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, e aquele que crer diz, você pode